Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a prof está aqui para nós fazermos nosso último culto juntos. Como passou rápido esse ano, não é mesmo? Um ano tão diferente para todos nós, onde nós aprendemos muitas coisas. E eu acredito que a principal delas, nós podemos aprender a confiar no amor e no cuidado de Deus por cada um de nós. Agora nós queremos encerrar as nossas histórias sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Nós fizemos essa viagem, né? A prof sempre falava para vocês, nós estamos passeando pelo livro de Atos para conhecer essas histórias de como os discípulos, os apóstolos, eles continuaram a missão que Jesus havia começado nessa terra. Como eles cumpriram o chamado que Deus deu para cada um deles. E aquele versículo que nós estudamos, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Como que o apóstolo Paulo cumpriu essa missão? Como que o apóstolo Pedro, Filipe e tantos outros que nós vimos nessas histórias foram tão corajosos, indo a tantos lugares diferentes para falar do amor de Deus, para falar de Jesus como o único Senhor e Salvador. Eles estavam ali cumprindo a sua missão. Assim como cada um de nós, como a prof tem uma missão, assim também cada um de vocês tem uma missão para cumprir nessa terra. E hoje nós vamos ver os dois últimos capítulos do livro de Atos, o capítulo 27 e 28, que terminam o livro. E vamos descobrir como foi essa história, como encerrou essa narrativa do apóstolo Paulo no livro de Atos, certo? Vamos relembrar que no último culto a prof falou para vocês que o apóstolo Paulo estava em Jerusalém e lá ele estava preso. Paulo permanece muito tempo preso em Jerusalém. Ele vai até diante do governador, diante do rei, diante das autoridades. Ele sempre testemunhava de Jesus aonde ele estava, diante de quem ele estava. Ele não tinha vergonha nenhuma de falar da salvação e da mudança que Jesus havia feito na vida dele. Mas mesmo assim ele permaneceu preso. E ele havia pedido para ser julgado na cidade de Roma. A cidade de Roma era a cidade mais importante daquela época. Era a cidade que governava todo aquele mundo antigo. E era lá onde estava o imperador. E o apóstolo Paulo havia pedido para ser julgado pelo imperador. Então, essa viagem até Roma que nós vamos conhecer agora. Será que foi uma viagem fácil? Será que foi tranquilo chegar até Roma? O que vocês acham? Lembram que a prof falou que era uma história muito emocionante que nós ouviríamos hoje? Então vamos lá, Atos capítulos 27 e 28. Paulo e alguns outros prisioneiros, eles vão para Roma e eles são embarcados em um navio para fazer esta viagem até a cidade de Roma. E é um comandante romano chamado Júlio que era o responsável por cuidar desses presos dentro desse navio que iria até a cidade de Roma. E este comandante Júlio, ele gostava do apóstolo Paulo, ele tratava Paulo com bondade. Então eles embarcam para começar essa viagem, mas o tempo não está muito bom para viajar. Logo eles começam a enfrentar chuvas, tempestades. Então eles param em uma ilha chamada Creta. E nessa ilha eles permanecem um tempo para ver se o tempo melhora, para ver se eles podem continuar a viagem. O inverno já estava chegando e no período do inverno as navegações ficavam mais difíceis. Então, naquele dia, naquele momento, o apóstolo Paulo dá um conselho. Ele fala para os marinheiros, para os comandantes do navio o seguinte, está lá em Atos 27, 10. Senhores, eu vejo que a nossa viagem vai ser trabalhosa, com muito prejuízo, não só para o navio, mas também para as nossas vidas. Vamos permanecer aqui na ilha de Creta. Mas eles não deram ouvidos para o apóstolo Paulo e quiseram continuar a viagem. Então, eles começam a enfrentar uma tempestade muito forte. Vocês já imaginaram em um navio, no meio, em alto mar, com ventos, com chuva, com raios? Durante muitos dias eles sofreram castigados por essa tempestade. Eles não viam o céu, eles não viam o sol, não sabiam se era dia, se era noite, não viam estrelas. Aquela tempestade durou muitos e muitos dias.
E os marinheiros, as pessoas que estavam ali a bordo, os comandantes, já estavam muito preocupados, estavam com medo de que o navio afundasse, de que batesse em pedras, de que encalhasse, estavam preocupados de não chegarem ao destino final. Lembram que Paulo havia avisado para eles, não vamos seguir viagem, vamos esperar mais um pouco, mas eles não quiseram ouvir o apóstolo Paulo. Chegou um momento da viagem onde eles precisaram jogar parte da carga no mar para deixar o navio mais leve, para ver se melhorava a navegação, se assim ajudava eles a enfrentarem a tempestade, mas nem isso ajudou. Eles lançaram as cargas no mar, mas ainda assim o navio continuou sendo castigado por essa tempestade que durou durante vários e vários dias. Como você estaria nesse barco? Eu estaria com muito medo. Como será que estava o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo estava confiante, continuava firme, porque ele sabia que Deus estava com ele, que Deus estava cuidando dele, de todos aqueles no navio, que ele chegaria até Roma, que Deus o levaria seguro até a cidade de Roma, mesmo naquela situação ali tão difícil, tão desesperadora. Então ele fala com os marinheiros, com o comandante do navio e fala o seguinte: vocês não devem se preocupar, mas vocês precisam ter coragem, nós chegaremos ao final dessa viagem. Nessa noite, um anjo do Senhor apareceu a mim e me disse que todos vão ser preservados, a vida de todos vai ser preservada e nós vamos chegar até o nosso destino. Mas vocês precisam ser corajosos, vocês precisam se alimentar, vocês já estão há tantos dias, estavam todos tão preocupados com medo que eles nem lembravam que eles precisavam se alimentar. Eles nem conseguiam parar para se alimentar, imagina, naquela agitação toda, naquela ventania, naqueles trovões, eles nem paravam para se alimentar, já estavam ficando fracos, até doentes. E o apóstolo Paulo fala para eles, vocês precisam estar fortes, vocês precisam estar bem, porque Deus vai nos levar em segurança até o nosso destino final. Então o apóstolo Paulo, ele se alimenta, ele pega o pão, ele agradece a Deus, ele ora a Deus, ele se alimenta. E aquelas outras pessoas que estão ali no barco, vendo o que o apóstolo Paulo está fazendo, elas se animam e elas também se alimentam e ganham uma nova esperança de que elas chegariam bem ao destino delas. E então, eles seguem viagem e próximo já a uma costa, a uma terra firme, o comandante percebe que eles estão então chegando até algum lugar, né? Diante daquela tempestade toda, daquela escuridão onde eles estavam, se percebe que o navio está chegando próximo a uma terra firme. Então ele lança as âncoras para que o navio ele fique parado, para que eles possam ver onde eles estão, né? Tentar entender aonde eles estavam. E então, quando o dia clareia, o comandante percebe que eles estão próximos a uma ilha. Eles não sabiam aonde eles estavam, mas eles estavam próximos a uma ilha. Então o comandante faz com que o barco pare, né, lança as suas âncoras, mas a chuva ainda era forte, as ondas ainda eram fortes, e faz com que o navio, ele se parta ao meio. E o que acontece com os presos, né? O que acontece com as pessoas que estão ali dentro? Alguns soldados que estavam no barco, no navio, eles queriam matar os presos para que eles não fugissem. Mas o comandante não permite, porque ele quer também salvar a vida do apóstolo Paulo. E a ordem é a seguinte: quem sabe nadar deve se jogar ao mar e nadar até essa ilha. E quem não souber nadar, se agarre em pedaços do navio e chegue até a ilha. E milagrosamente é o que acontece. Todos aqueles homens, todas aquelas pessoas que estavam no barco, elas chegam à ilha sã e salvas. Elas chegam a esse lugar. O barco ele é todo destruído, né? A tempestade, as ondas destroem todo o barco, mas todos aqueles que estavam junto com o apóstolo Paulo nesse barco, nessa viagem tão perigosa, eles, por um milagre, por um cuidado de Deus, eles são salvos. Aí quando eles chegam nessa ilha, eles descobrem que essa ilha, ela se chama Malta, a ilha de Malta. E lá eles são muito bem recebidos, as pessoas
se compadecem da situação que eles estavam passando, né? Um naufrágio, essas pessoas precisavam de cuidado, precisavam de alimentos. Então essas pessoas recebem esses prisioneiros, essas pessoas que estavam no barco lá na ilha de Malta. Como estava frio, eles se unem, fazem uma fogueira na praia para que todos pudessem se aquecer. E lá eles se juntam, ó, o barco lá à deriva, né? Todo quebrado, quase afundando. E as pessoas se juntam, então, em volta do fogo para se aquecerem ali na ilha de Malta. E o apóstolo Paulo, ele pega alguns gravetos para lançar ali também nessa fogueira, ali nesse fogo, para se aquecer. E ele não percebe que o que tinha ali dentro, junto com os gravetos, uma serpente, uma cobra. E essa cobra, ela pica a mão, ela fere a mão do apóstolo Paulo. E as pessoas que estavam em volta começam a olhar e pensam: este homem deve ter feito algo muito ruim, porque ele escapou de morrer nesse naufrágio, mas agora essa cobra o picou e ele vai morrer por causa do veneno dessa cobra. Será que é isso que acontece? As pessoas esperam mais um pouco, acham que ele vai começar a passar mal, que a mão vai ficar inchada, que ele logo vai morrer. Mas o apóstolo Paulo, não acontece nada com ele. Ele lança aquela cobra, a cobra vai embora, lança a cobra no fogo e ele fica bem. Não acontece nada por causa do veneno da cobra. Mais uma vez, Deus estava com o apóstolo Paulo e as pessoas ficam ainda mais impressionadas. Mas quem que é esse homem? O que esse homem tem de tão especial? Então, ali na ilha de Malta, o apóstolo Paulo e aquelas pessoas que vieram do navio, elas permanecem durante 3 meses naquela ilha. As pessoas os recebem nas suas casas, e o apóstolo Paulo, ele tem a oportunidade, mais uma vez, de pregar o evangelho para as pessoas que estavam ali, na ilha. Muitas pessoas são curadas através da oração do apóstolo Paulo, e depois que o tempo já melhora para as navegações, né? Não é mais inverno, não tem mais essas tempestades em alto mar, essas pessoas, então, elas são levadas para o destino final, que era a cidade de Roma. O apóstolo Paulo, então, junto com todos aqueles que estavam no navio, embarcam em um outro navio com destino à cidade de Roma. E essa viagem, ela é tranquila, eles conseguem chegar todos bem, sem tempestades, sem nenhum problema na navegação. Eles chegam à cidade de Roma. E quando Paulo chega em Roma, ele também é bem recebido ali na cidade. E ele pode morar numa casa, ele escolhe uma casa para morar, ele aluga uma casa e ele pode morar nessa casa até ele ser julgado pelo imperador, que era o objetivo pela qual ele estava indo para a cidade de Roma. E lá na cidade de Roma ele mora nessa casa, ele é guardado por soldados, né? Todos os dias ele tinha um soldado que cuidava do apóstolo Paulo, porque ele ainda era um prisioneiro, e ele não podia sair da casa onde ele estava, mas as pessoas podiam ir até onde o apóstolo Paulo estava. E ali em Roma, ele prega durante 2 anos, durante todo esse tempo que ele está em Roma, ele permanece ali nessa casa, e as pessoas vêm até ele para ouvir o evangelho através da vida do apóstolo Paulo. E ali muitos e muitos também são feitos discípulos de Jesus através da vida do apóstolo Paulo. Agora a Pro vai ler para vocês como que encerra o livro de Atos, tá bom? 2 versículos que a Pro quer ler para vocês, falando sobre o final dessa história do apóstolo Paulo, tá bom? Romanos 28, versículo 30 e 31. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. A Bíblia não nos conta, não chega a relatar se Paulo chegou aí diante do imperador para ser julgado. Mas no tempo em que ele esteve em Roma, ele também pregou o evangelho. Tanto é que nós temos também na Bíblia a carta aos Romanos, que é uma carta que o apóstolo Paulo escreve depois para a igreja que está na cidade de Roma.
Tá bom, crianças? Então, assim nós encerramos o livro de Atos, com toda essa história, essa trajetória da vida do apóstolo Paulo. E o principal que nós podemos aprender com ele é que Deus havia lhe dado uma missão. Quando Jesus ele aparece para o apóstolo Paulo lá na cidade de Damasco, quando Paulo ainda não amava Jesus, quando Paulo ainda não tinha Jesus no seu coração, é Jesus que vai até o apóstolo Paulo e o salva, transforma a sua vida e faz dele um grande missionário. E Paulo ele usa a vida dele toda depois desse encontro com Jesus, para que o nome de Jesus fosse conhecido por todos os lugares. Essa era a missão que o apóstolo Paulo tinha. E Deus cuidou do apóstolo Paulo em todos os momentos. Nós vimos tantas histórias, onde o apóstolo Paulo foi preso, onde ele foi perseguido, onde bateram nele. Agora essa última viagem, quase morreram todas as pessoas do navio. Mas Deus estava cuidando do apóstolo Paulo, porque ele estava cumprindo a missão que Jesus havia dado para ele. E assim também, crianças, o que a Pro quer dizer no final desse culto, no final desse ano, é que cada um de nós, para cada um de nós, Deus deu uma missão especial. Talvez, agora vocês são crianças e agora vocês têm também uma missão, a missão de falar do amor de Jesus para todos que estão perto de vocês, de amar a Jesus de todo o coração e esse amor passar também para todos que estão à volta de vocês. Mas vocês vão crescer, vão se tornar adultos, vão ter profissões, quem sabe vão ser professores, professoras, uma médica, um médico, um jogador de futebol, uma artista, e aonde vocês estiverem, a Pro quer que vocês guardem isso no coração de vocês, que o nome de Jesus possa ser conhecido através da vida de cada um de vocês, tá certo? Muito obrigada por todo esse tempo que a gente teve junto, que vocês acompanharam os cultos durante esse tempo, de pandemia, esse culto à distância. A Pro espera do fundo do coração mesmo que ano que vem a gente possa se encontrar lá na escola novamente e continuar os nossos cultos para adorar a Deus lá na escola todos juntos, para aprendermos mais da vontade do Senhor para as nossas vidas, tá certo? Vamos orar para a gente terminar? Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, em primeiro lugar, pelo teu amor por cada um de nós. Senhor, muito obrigada porque um dia o Senhor entregou a sua vida na cruz para morrer em nosso lugar, para mostrar o quão grande é o amor de Deus por cada um de nós. Quero te agradecer por esse ano que tivemos, por todos os estudos, as histórias sobre o livro de Atos, por tudo que aprendemos através da vida desses apóstolos, em especial do apóstolo Paulo. Que cada um de nós, que cada criança da Escola Betânia possa cumprir a missão para a qual foi chamada nessa terra. Pai, em nome de Jesus, guarda a vida de cada um, de cada aluno, de cada aluna, de cada família, Senhor. Esteja guardando e abençoando esse tempo agora de férias, de descanso, esse tempo de Natal. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo da Pro. A Pro já vai desejar para todos um Feliz Natal, um abençoado ano de 2021 que já está aí chegando, E que tenhamos esperança de um tempo melhor, de um tempo abençoado, de um tempo onde Deus vai fazer nova todas as coisas, tá certo? Um beijão para vocês, famílias. Até mais. Fiquem com Deus.